Bom dia, meus queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre a nossa geografia, finalmente. Hoje nós vamos falar sobre a geografia do Maranhão. Eu escolhi para o pontapé inicial da geografia do Maranhão o tema o litoral maranhense. Então vamos falar hoje sobre o nosso litoral, sobre o litoral maranhense, que é o segundo maior litoral do Brasil, com 640 quilômetros de extensão, que vão da foz do Rio Gurupi, que é o rio que separa o Maranhão do Pará, lá no município de Carutapera, até a foz do Rio Parnaíba, que nós sabemos que é do tipo delta. O último município localizado no delta do Parnaíba é o município de Araiosa. Então esse litoral ele tem 640 quilômetros de extensão, o que faz com que o litoral maranhense seja o segundo maior litoral do Brasil. Nós só perdemos para a Bahia. A Bahia tem 920 quilômetros de litoral. Costuma-se dividir o litoral maranhense em duas partes, o litoral leste e o litoral oeste. A aula de hoje vai ser pautada principalmente no litoral leste. A aula não, a explanação. Esse litoral leste do Maranhão, ele vai da foz do Rio Periá, onde estão os municípios de Humberto de Campos e Primeira Cruz, até o delta do Parnaíba. O Parnaíba nós sabemos que é o rio que separa o Maranhão do Piauí. E em uma outra explanação a gente vai falar sobre o litoral oeste ou ocidental, que vai da foz do Periá até a foz do Gurupi, passando pelo Golfão Maranhense. Numa explanação a gente fala só sobre o Golfão, numa outra explanação a gente fala sobre o restante do litoral ocidental, a região das reentrâncias. Então, conforme a gente falou aí para vocês, hoje a gente vai falar sobre o litoral leste oriental. Nós estamos indo em direção ao Piauí. Esse litoral leste oriental do Maranhão, ele caracteriza-se pela presença constante de montes de areias formados pela ação dos ventos, pela ação eólica. Esses montes de areia são as dunas que formam o famosíssimo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Quer dizer, uma das partes do estado do Maranhão que mais recebe turistas, porque os lençóis são ímpares, né? Ah, mas duna não tem, principalmente em deserto. Aqui não é caracterizado como sendo deserto, porque o índice pluviométrico nessa região ele é alto, ele supera às vezes 1.800 milímetros. Índice pluviométrico é a quantidade de chuva que cai numa determinada região no período de um ano. Inclusive essa época do ano, nós estamos no mês de fevereiro, mas fevereiro, março, abril e maio, é justamente a época que os lençóis maranhenses mais recebem turistas, porque entre as dunas de areias formam-se imensas piscinas naturais. Então os turistas eles ficam extasiados quando aqui chegam. Turistas não só nacionais, como turistas internacionais, vindo de inúmeros outros países. Os lençóis são mundialmente famosos. O portão de entrada dos lençóis maranhenses é a cidade de Barreirinhas. Os lençóis eles são cortados por um rio, lá na região de Barreirinhas, chamado Rio Preguiças, que tem sua foz num povoado chamado Atins. É lá no Atins que o Rio Preguiças deságua. Atins pertence a Barreirinhas, é lá no Atins que o Rio Preguiças deságua no Oceano Atlântico. Mas existem inúmeras outras comunidades localizadas nos lençóis que são belíssimas. Mandacaru, onde tem um farol, Caburé, Moitas, Badaora. Tudo isso são comunidades localizadas nos lençóis maranhenses. Queimada dos Britos. Hoje em dia, após o asfaltamento da estrada, um outro portão de entrada dos lençóis é o município de Santo Amaro, é a cidade de Santo Amaro. Inclusive, Santo Amaro eu acho que leva até uma vantagem em relação à Barreirinha, porque as dunas estão praticamente dentro da cidade. Então são dois locais que valem a pena se visitar. Então esse aqui é o litoral maranhense mundialmente famoso. Ainda no litoral oriental, já na divisa com o Piauí, ou quase na divisa com o Piauí, começa o delta do Parnaíba. Esse delta do Parnaíba, que é o maior delta em mar aberto no Atlântico Sul. Ele tem 2.700 km². Aqui no Maranhão ele pega a área principalmente dos municípios de Tutóia e Araioses. Então, aquele labirinto de canais que se formam no Baixo Parnaíba, antes do Parnaíba entrar em contato com o Oceano Atlântico. Portão de entrada do delta do Parnaíba é justamente essas duas cidades, Tutóia e Araioses. Infelizmente, a indústria do turismo é muito pouco difundida
é muito pouco alicerçada aqui no Maranhão. A maior parte dos visitantes, quando vêm ao Maranhão e querem visitar o Delta do Parnaíba, vão para a cidade homônima, a cidade de Parnaíba, e lá de Parnaíba saem inúmeros passeios turísticos. Mas esses passeios turísticos que saem lá de Parnaíba vêm visitar o Delta do lado do Maranhão, porque a maior parte do Delta não está no Piauí, a maior parte do Delta está no Maranhão. Então essa era a deixa de hoje, nessa nossa primeira explanação sobre geografia, e escolhemos logo a geografia do nosso quintal, né? A geografia do Maranhão, porque não adianta a gente conhecer o quintal alheio se antes conhecer o quintal da gente. Bom dia!